Shalom Hara. Lashon Hara. Shalom Hara seria paz e mal, não dá certo. Então é Lashon Hara, que pode ser língua má numa tradução direta, sem muita firula. Língua má. Todo mundo aqui tem língua, né? Amém. Então todo mundo já fez tudo que está escrito aqui, porque eu sou experiência viva de que já fiz. Já, a língua minha já foi muito má. Eu sou uma pessoa falante, mas eu sofro por saber que não só a tua língua é má, mas que você é má. Você é má porque Deus te pede coisas que você não faz. Deus pede para você se sacrificar mais e você não sacrifica. Você tenta fazer uma queda de braço com Deus, na qual só você perde. E o triste não é só você que perde, é a sua descendência. Porque o seu pecado, de repente, ele foi lançado uma semente, que de repente você não vai colher fruto do seu pecado. Quem vai colher é seu filho, seu neto. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Lashon Hara. Lashon Hara é um termo judaico para fofoca, calúnia, difamação. Lashon é língua e Hara é mal. Então traduzindo é língua má. Entre os judeus é um pecado que dá cadeia, que dá açoites e que leva até a morte. Um judeu falando mal de outro judeu. Entre judeus e entre os cristãos evangélicos. Não é fácil. Alguém já disse que o esporte preferido do brasileiro não é o futebol, é a fofoca. Esse alguém, você pode, eu não quis dizer quem é a pessoa, mas pode ser eu mesmo. A gente adora uma fofoca. A gente adora falar das pessoas. Quando a gente menos espera, a gente está falando mal de alguém. E desculpa, se tem alguém aqui que não faz isso, por favor, atire a primeira pedra em mim. Em mim. Porque todo dia nós cometemos esse erro. Todo dia, de alguma forma, nós falamos mal de alguém, nós fazemos uma fofoquinha, ou gostamos de ouvir uma fofoquinha de alguém que se deu mal. E tem crente que fica feliz quando o fulano se deu mal, porque lá no fundo tinha inveja, tinha ciúmes daquela pessoa. E daí quando vê alguém passando por um processo doloroso, a pessoa, o crente, fala assim: eu sabia que fulano não prestava. Bem feito, tem um nariz muito empinadinho, se acha. Então a gente vacila. Como gostamos de falar sobre os outros e contra os outros. Todos nós temos essa dificuldade, e Deus é a testemunha de que isso acontece muito no meio da igreja. Infelizmente na igreja brasileira existem mexericos, maledicências, que é difamar as pessoas, palavras levianas, mas de acordo com a palavra de Deus, quando nós nos convertemos, o nosso coração se converte e a nossa língua deveria se converter também. E não se converte. Não se converte porque a gente sabe que nós temos dificuldade até de consagrar o dia da celebração. A segunda-feira. Quem não vem na celebração de segunda-feira está em pecado. Porque tem problema. Qual é a família aqui que é perfeita? Qual é a família aqui que não tem problema? Qual é a família aqui que não precisa da intercessão da parte do Espírito Santo para que ocorra uma libertação, uma cura, uma transformação? Então você não vem na noite da conquista, que é o pequeno tempo que nós temos de oração, você está em pecado. Você desculpa te dizer isso, mas você está em pecado.
Você está cometendo o pecado da omissão, a omissão da tua presença no momento e no lugar onde o Senhor pode ordenar a sua bênção, onde nós, os líderes, nos sacrificamos para que você seja abençoado. Nós colocamos a mão em você, nós oramos por você, nós intercedemos por você, nós entramos até numa guerra espiritual dos demônios que querem destruir você e sua família em seu favor. Nós entramos numa briga que não é nossa, mas passa a ser quando a gente diz que é filho amado de Deus. Então a gente precisa tomar muito cuidado, e a igreja brasileira tem muito problema com isso. Entre os judeus, aqueles que não acreditam, a religião judaica, são daqueles que não acreditam que Jesus já veio. Eles estão esperando Jesus pela primeira vez. Eles, Lashon Hará, se houver Lashon Hará no meio da família, no meio da sociedade, no meio do encontro deles, e eles souberem que alguém está Lashon Hará, ele é disciplinado. Ele pode apanhar, e ele pode até ser morto e preso. E no nosso meio, vou dar um exemplo para vocês. Eu vim para Jesus, eu já tinha 17 anos, eu não era mais adolescente. Eu já trabalhava, fazia muito tempo que eu já trabalhava. Mas Deus deu a oportunidade de eu e a Renata trabalhar com adolescentes, com jovens, com casais, com diáconos, dentro da igreja, trabalhar o tempo todo dentro da igreja. E a gente sempre observou que os jovens não gostam dos adolescentes, porque os adolescentes são muito infantis. E os jovens cometem Lashon Hará. Pena que eu não posso citar o seu nome, porque você já cometeu Lashon Hará e eu soube. E eu já fiquei triste, porque eu fui líder, eu e a Renata, nós fomos líderes quase que a vida toda de adolescente. E quando você fala mal de um adolescente, Lashon Hará, você está falando mal. Daqui a pouco você vai descobrir de quem. De quem também. Então, em nome de Jesus, você já foi adolescente. Você não é exemplo de santidade. Ninguém aqui é exemplo de santidade. E são fases que você já passou. Então, respeite os adolescentes. Adolescentes, os líderes, respeitem os jovens. Jovens, respeitem os jovens casais. Jovens casais, respeitem os adolescentes e os jovens. Adolescentes, líderes jovens, líderes das células de jovens casais, respeitem os adultos. Adultos, respeitem o ciclo dessa galera, porque senão você comete Lashon Hará. Recebemos a graça de Deus e agora por nossas palavras transmitimos a graça de Deus. Quando? Quando aceitamos Jesus. Eu aceitei Jesus, meu coração se transformou e a minha língua também foi transformada. Só que a minha língua é um membro tenso demais. Porque a gente mexe com as nossas crias, a gente vira o Satanás. A mãe vira o Satanás, a mãe crente, o pai crente. E a gente sabe que isso acontece aqui. E nós precisamos cair na real. Se alguém fala mal do seu filho, se alguém fala mal do seu cônjuge, ore, entregue nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer a justiça contra o Lashon Hará. Contra esse miserável. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Dizendo que eu protejo os meus pintinhos, eu sou não sei o quê. Para com isso em nome de Jesus. Não sejam cegos, não sejam ignorantes acerca de buscar conhecer os seus filhos. Às vezes, aquilo que foi dito doeu, mas é uma verdade. Contra o seu filhinho, contra a sua filhinha, contra o seu maridinho, contra a sua esposinha, contra o seu pastor. Então, em nome de Jesus, nós precisamos mudar. Você recebeu Jesus, você foi transformado, mas quando mexem com sua cria, você vira um demônio. Lashon Hará. Porque você está amaldiçoando alguém. Efésios 4:29.
Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Então, quando alguém chega, eu tenho dificuldade para te alertar, mãe. Sabe por quê? Porque você vira um negócio. Se eu falar do seu filho, se eu falar o que o seu filho está fazendo na escola, o que o seu filho ou sua filha está fazendo na rua, eu não posso te falar, mas dói tanto o meu coração, porque eu acho que eu quero acreditar que você vê tudo de uma forma tão santa que está ficando cega. Não pode. Abre os olhos, observe os seus filhos. Esposas, observe os seus maridos. Maridos, observe as suas esposas. Não deixe faltar nada para ninguém, porque você pode ser parte da culpa do pecado do outro. Por quê? Porque você omite. Porque às vezes você fala mal demais do seu cônjuge. Você só vê defeito nele. Parece que Deus errou, e Deus não erra. Então, em nome de Jesus, acordem, meus amados. Acorda, eu já vi muita gente aqui dentro pecar, a gente segura a onda, né? A gente precisa segurar, porque a gente já é conhecido como um pastor ruim. A gente tem que segurar a onda da gente, mas dói porque você está fazendo o papel de bobo. Os seus filhos estão te enrolando. Então, em nome de Jesus, nós precisamos mudar. Os adolescentes, os líderes adolescentes precisam instruir sem dó, palavra de Deus neles. Se papai e mamãe arrumar encrenca com você, vem falar comigo, que daí vai brigar comigo. Porque a nossa igreja, todos os ministérios têm compromisso com uma coisa só: palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Nós não estamos aqui para fazer política de boa vizinhança com você, porque você vai sair da igreja. Se você sair, é você que perde, não sou eu. Em nome de Jesus, cuidado, 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 muito cuidado. Então, na sua boca tem que sair palavras boas, que ajudem as pessoas a crescerem na fé e alcançarem o que elas desejam. Esse é o objetivo. E que as suas palavras façam bem aos ouvintes. Sempre precisa ser assim. A nossa palavra precisa ser de bênção e de vida. Mas muitos cristãos parece que converteram o coração, mas não converteram a língua. Deus não precisa ser mosquitinho para eu ouvir o que você fala na sua casa, dos crentes ou dos líderes. E nós líderes, Deus não precisa ser um mosquitinho para saber quando nós falamos mal dos nossos discípulos. Então aqui está todo mundo no mesmo barco, tá? Não tem melhor ou pior. Tem quem vai sofrer mais, e nós já vamos chegar lá. Daqui a pouquinho a gente chega lá. Tiago, irmão de Jesus, conviveu com a criança, o junior, o adolescente, o jovem e o homem Jesus. Só se converteu depois da ressurreição. Mas foi um tremendo de um líder da igreja depois. Há tempo para todos, há tempo para todos. Tiago fala a respeito do poder da língua. Como? O poder controlador da língua, o poder destruidor da língua e o poder amaldiçoador da língua. Então nós vamos para o primeiro ponto, o poder controlador da língua. Nós vamos falar dentro de Tiago 3. Dentro de Tiago 3, você leia todo Tiago em casa. Não, leia todo o Novo Testamento. Não, leia toda a Bíblia. Pelo menos 2 vezes por ano. Tá? Você que tem a facilidade de ser Lashon Hará, leia mais a Bíblia. Você quer ler livros? Leia livros. Mas no mínimo, ainda em pecado, na mesma proporção que você lê os livros, leia a Bíblia. Está errado, porque você tem que ler mais a Bíblia. Livro de autoajuda? Autoajuda é a Bíblia. O poder controlador da língua. Você sabe que a nossa língua é triste. Nossa língua é triste. Tiago 3:1 aconselha:
Isso é para um grupo que vai padecer um pouco mais. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quem ensina na igreja, quem tem o poder do microfone, quem está na liderança, vai ter um julgamento mais rigoroso. E cuidado, não é porque profetizamos, oramos e as pessoas são curadas, porque a gente tem uma aparência de santo, ou a gente tem um tempo maior dentro da igreja, vai garantir a nossa salvação. Se nós não controlarmos a nossa língua, muitos crentes vão ser encontrados no inferno. E lá vai dar para fazer um culto tremendamente pentecostal, tendo o diabo como pastor e pai. E lá haverá choro e ranger de dentes. Com quanto tempo? Eternamente. Então cuidado, controle a sua língua. Muitos se acham prontos para ensinar com suas palavras, mas Tiago diz que mestres são poucos. Aqui na igreja a gente só tem um que é mestre. Não estou enchendo a bola dele não. É o Teles. Ele se achou no CTVIP. Pena que vocês que não vêm no CTVIP não honram. Não honram a igreja, não honram Jesus. Lachon hará. Lachon hará. Eu tenho que falar. Porque a igreja está aqui para quê? Para fazer festinha? Nós temos as nossas festas. Nosso culto é até rápido. Tem que ser rápido. Porque senão você fica chateadinho. Você fica 90 minutos na frente de uma televisão, vendo um monte de marmanjo jogando, e você não ganha nada. E se marcar, você fala um palavrão na hora do gol, a favor ou contra. E daí nós temos o CTVIP e a gente opta por um monte de outras coisas. Aonde o mestre se prepara, nós oramos, os líderes com certeza oram pelo Teles, para que venha sempre algo bom, algo edificante, que cresça. E daí a gente chega aqui e não te vê. Como dói. Você optou pelo inferno. Você optou pelo inferno. Não tem A. A Bíblia ela é bem clara, qualquer desculpa sua esfarrapada diante de Deus. Tem textos, parábolas que dizem sobre isso. A parábola que Jesus, da grande ceia. Procura ela no Pastor Google, a parábola da grande ceia, vocês vão ver as desculpas. Aquelas desculpas são todas as desculpas que nós damos para não estar aqui, porque a gente já é sabichão demais. A gente já sabe muito. E olha, irmãos, o nosso curso de CTVIP, cara, é coisa de outro mundo. Porque eu vejo alguns homens nas redes sociais, de nomes, com cursos de teologia, eu vejo os caras falando, cara, o Teles fala até melhor do que esses caras, e muito melhor, dos que têm nomes famosos. E às vezes você vai no vácuo, sem conhecimento bíblico, dos babacas que estão na internet, redescobrindo a roda, te enganando. É o que a Bíblia fala, que no fim aconteceria isso com você. Mas a gente está te alertando, através do controle da língua, porque não é só não vir. Quando você não vem, se eu pergunto para você que você não vem, e você dá aquela desculpa sua, você está entrando em Lachon hará diante de Deus. Diante de Deus. A língua pode ser um veneno. Quem aqui já não foi maldito por alguém injustamente? E quem aqui que não maldisse alguém, aquele veneno que a gente destila com muita facilidade? Todos nós. Não é fácil controlar a língua, mas devemos nos esforçar. Se esforce. Quando você começar e perceber os seus ouvidos, chegar a sua voz aos seus ouvidos, para. É esforço. Quando você aprende a tomar cuidado com suas palavras, nós usufruímos com mais intensidade do dom de de domínio próprio. Sabe aquele negócio, eu não consigo me controlar, pastor, eu não consigo me controlar. Tem o dom, domínio próprio. Pastor, eu sou muito estressado. Estou no TPM, masculino, feminino, estou estressado, estou cheio de dívida, o meu marido não sei o quê, minha mulher não sei o quê. Vai orar.
Em nenhum lugar da Bíblia diz para você estourar, para você explodir, para você fazer lashon hará com a sua família, atraindo maldições. Eu já falei para os irmãos, eu volto a repetir, eu e o meu irmão, na época da nossa juventude, nós fomos numa casa de crente orar por um marido de uma mulher que estava endemoniado na cama. Chegamos na casa, o demônio passou, vup, assim, deu para sentir nas pernas o demônio saindo. E daí nós oramos pelo homem, e o demônio voltou e falou assim: eu vou, mas eu volto, porque eles me chamam. Depois, o Espírito Santo levou a gente a fazer uma pergunta simples. Falou: aqui vocês falam palavrão? Aí aquela criança que vai morar no céu, ingênua, todo mundo fala palavrão aqui, tio. Satanás falou lá, o demônio, a entidade falou: eu vou, mas eu volto porque eles me chamam. Você que gosta de falar que o seu filho não presta, que isso é isso, aquilo, o meu filho é um viadinho, a minha filha não sei o quê, é burro, é ignorante, não vai dar nada na vida, eu não dei, você também não vai dar, você só atrai maldição para a sua vida. Abençoe, mesmo que você não esteja vendo coisa boa, controle a sua língua e abençoe esse hoje desgraçado e miserável. Desgraçado porque não tem Jesus, e miserável porque não tem Jesus. Não estou falando mal ou falando um palavrão contra os seus, eu só estou deixando claro que quem não tem Jesus não tem a graça, então é um desgraçado. Quem não tem Jesus não usufrui do amor, da compaixão, da bondade de Deus, então é um miserável. Mesmo que você não esteja vendo o resultado que você gostaria de ver, a Bíblia diz, e quando Deus diz, está dito, Ele está trabalhando em favor dos que esperam nele. E quando Deus está trabalhando, Ele trabalha só coisa boa. Ele não vai trabalhar para a sua destruição, para a sua morte. Ele trabalha para a sua vida e para a sua bênção. Então, não é fácil, mas se esforce. Cuidado com as suas palavras. Quanto mais você conseguir controlar as suas palavras, mais você vai usufruir do domínio próprio. E a gente ter autocontrole naquelas situações críticas é bom demais. Eu, quando me descontrolo, a minha boca enche de pereba. Essas 2 semanas atrás, preparando a mensagem, estourou 2 em 2 lugares diferentes. Meu Deus, como é triste. Eu sei que eu me descontrolei. Eu não falei palavrão, mas eu não deixei Deus trabalhar a paz numa situação que eu só estava vendo destruição, só estava vendo maldade, só estava vendo lashon hará. E eu deveria ter... Jesus, não. Eu fui buscar o meu autocontrole. E daí estoura a minha boca, e daí eu perdi o controle naquele momento. Eu perdi o controle. Quando eu perco o controle naquele momento, não preciso nem falar uma besteira. Mas quando eu não deixo, eu demonstro em mim, sem palavras, que eu não confiei em Cristo naquele momento. E estoura essas perebas na minha boca. Eu não sei como que é você, mas o Senhor sempre dá sinais de que nós precisamos do autocontrole. E esse autocontrole só vem por Jesus. Tiago 3,2, o texto afirma: Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Desculpa, mas aqui a gente ainda não viu, a gente não conseguiu ver esse homem perfeito ou essa mulher perfeita aqui. Mas a gente está trabalhando. Muitos de nós estão trabalhando afinco, com esforço. Alguns estão aí flutuando. Mas hoje o Senhor está te dizendo que sai desse esquema de flutuar, de frequentador. Você precisa ser discípulo de Jesus. Aqui serve para todos, do mais novo ao mais velho. Todos que estão aqui na nave da igreja, se vacilar, o bichão te pega. E se o bichão te pegar, destrói você, a sua casa e a sua descendência. E é pela sua falta de controle
nesse caso hoje, na língua. Controle seu. Todos tropeçamos. Então todos precisamos nos esforçar. Não tem A ou B que precisa se esforçar. Todos precisamos. Os líderes mais ainda. Os líderes mais ainda. Tiago cita 2 exemplos. Tiago 3,3, ele cita o exemplo de como se controla. Como se é possível controlar. E ele cita 2 animais aqui. Um animal e um navio. Um barco, um navio. O cavalo, Tiago 3:3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Se você colocar o treco lá no cavalo, não na boca, você vai levar um baile dele. E pode levar um coice que vai te quebrar muitos ossos. Mas se você colocar, por favor, fazendeiro, colocar... como que é o nome daquele treco? O freio na boca dos cavalos. Então assim, coloque freio na tua boca. Na hora que o bicho apertar, você fala, lembra do Domênio? Aquele jeitinho do Domênio assim? Satanás, sai fora. Seu bicho astuto não, né? Sua raposa, velha raposa, sua velha raposa, você achou que me enganava? Eu vou selar meus lábios. Cara, o Satanás vai ficar doido, porque ele viu que você está crescendo, que você está buscando controle, e esse controle te dá a capacidade de usufruir do dom, do domínio próprio. Isso quer dizer, você vai controlar a situação, você vai dominar o negócio. O cavalo é muito mais forte do que o homem, mas é controlado pelo homem por causa dos freios em sua boca. O corpo todo do cavalo é controlado pelos pequenos freios que são colocados na boca. Então, em nome de Jesus, não fica querendo controlar, colocar freio na boca dos outros irmãos, dos outros cavalos. Coloque freio na tua boca. O mundo vai mudar se você mudar. Eu quero tanto que a igreja mude. Gente, se eu não mudar, eu vou continuar vendo como um cavalo no cio, um cavalo selvagem, um cavalo doido. Eu tenho que mudar para que o meu mundo mude. Você tem que mudar. Você que é todo poderoso ou toda poderosa, você precisa mudar. Nós precisamos mudar. Então, para esse controle também temos os navios, embora tão grandes, são conduzidos por um pequeno leme. Tiago 3:4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Você já viu um navio? Eu ia colocar foto, mas eu acabei não colocando. Gente, é pequeno o leme, muito pequeno diante de um... Não, o navio é gigante, né? Começa por aí, né? O navio é o maior, é muito maior e muito mais pesado do que o homem, um timoneiro, mas é controlado através de um pequeno leme, e este leme está sob o domínio do timoneiro. O cara está lá comandando aquele gigantesco navio, ele está comandando. Deus te fez para ser bom exemplo, para não colocar gasolina no fogo. Nós jogamos água, foi cantado aqui, água viva, água pura. Nós acabamos com o fogo, nós não deixamos o fogo continuar. O diabo tenta colocar fogo, e de vez em quando ele pega a gente no Lashon Hará, e daí a gente manda fogo nas coisas. A gente parece um cavalo desembestado, ou uma égua desembestada de vez em quando. Em nome de Jesus, você precisa se controlar. Se controle a sua língua. O Senhor vai te fortalecer, você vai ter certeza. É tão gostoso quando a gente vê alguém estressado e a gente está na paz do Senhor. A gente está lá com os neurônios todos funcionando tranquilamente. Fulano está desabando ali, está nervoso, já viram, ficou com cara de Satanás, já está esbravejando um monte de Lashon Hará, e você está lá. Eu não estou falando que a sua ignorância, a sua, o seu cinismo. O cínico também é Lashon Hará, tá? O fulano está brigando que nem um doido, você está cinicamente, não é espiritualmente, dizendo que está no domínio. Cuidado, o Senhor conhece tudo isso.
Mas assim, falando do domínio próprio, Tiago conclui em Tiago 3,5a: assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. A gente precisa cuidar da nossa língua. A nossa língua, ela foi feita para que através dela os sons se manifestem. Sabe qual o som que tem que se manifestar? De bênção e de vida. Nunca de morte e de maldição. Nunca de lashon hará. A ideia seria essa. Nunca, nunca. Mas eu não estou me excluindo, tá, irmão? Eu tenho muitas dificuldades. Eu sou sanguíneo. E eu luto todos os dias. E todos os dias eu apanho. O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne? Eu tenho mais de um. Eu tenho o próprio Espírito Santo, eu tenho minha esposa, eu tenho minha filha, eu tenho meu filho. Graças a Deus o meu genro é mais sossegado nesse caso. Mas eu levo o tempo todo da minha rainha. Essa semana aí, preparando a mensagem, quantas vezes ela chegou em mim e falou assim: cuidado com a tua língua. Desse jeito, cara, dá vontade de encher a boca dela com a minha boca. Quantas vezes eu tive... Falei: meu amor, você está preocupado com a minha? Cuida um pouco da tua. E aí ela pega e sai, toda gostosona assim, tipo, toda poderosa. E eu sou o imprestável, eu sou sempre o sanguíneo doido. Não é fácil não. Tem mensagem que eu gostaria de não ministrar, e uma delas é essa. A língua não somente controla todo o nosso corpo, como também demonstra se o nosso corpo está bem. Isso porque a saúde do corpo depende da língua. Que dureza. Não depende da boca, de escovar dente. Depende do autocontrole. Precisamos nos controlar. Então cuidado, se controle a sua língua. 2, o poder destruidor da língua. Tiago vai de 3, de 5 a 8. Tiago 3, 5, a parte B. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Uma pequena faísca pode causar um grande incêndio, e a gente tem visto isso no nosso país, né? Uns endemoniados botando fogo e dizendo que é o Satanás. Essas pessoas parecem que são língua de Satanás de corpo e alma. Um país tão maravilhoso, em que tudo se plantando dá, uma riqueza tremenda. Tem os malucos querendo centralizar toda a riqueza num grupinho de bandidos e corruptos. E todos poderiam participar dessa riqueza. Mas, através da língua dos políticos, cuidado para não ser enganado semana que vem, tá? Não faça papel de trouxa, não venda o seu voto por um gás, uma cesta básica, ou por um tchauzinho, que a gente vê esses, meu Deus, esses cabeça de bagre na rua. Tem um maluco lá perto da academia, gente, dá vontade de jogar um balde, você vê, o lashon hará em mim, jogar um balde de água congelada no elemento, água congelada mesmo, jogar o balde cheio de gelo. Gente, cuidado, não venda o seu voto, pense bem, você que ama a família, você que está aqui, você tem princípios cristãos para a sua família. Eu não estou falando de A ou B, é de pessoas que têm pensamentos parecidos com o seu e com o meu, na criação dos filhos, na liberdade de religião. Cuidado, em nome de Jesus. Veja como é grande a situação de quem não controla a língua, causa um incêndio. Uma pequena faísca é capaz disso. Tiago 3,6, a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser, com um fogo que vem do próprio inferno. Ela põe toda a nossa vida em chamas. Você já brigou em casa com o seu cônjuge por causa de bobeira? Eu já. Eu queria falar de você, mas vou falar de mim. Já. Sabe quando você prepara o dia inteiro para ter aquela noite maravilhosa? E de repente o cônjuge erra e acerta o dedo no seu olho, dá uma cotovelada em você sem querer e o clima desaparece? É lashon hará.
em você. Foi um erro, foi sem querer, mas o diabo está ali, querendo cutucar, botar fogo no negócio, para que falte fogo, para que você incendeie outro fogo. Essa semana eu ouvi na internet, que um casamento feliz precisa ter sexo 2 vezes por semana, ou 3, está dentro do esquema. 2 ou 3, tá bom? Eu não podia deixar de falar isso. Não é lashon hará. Eu só estou te dando uma dica, porque o seu marido vai se masturbar. O seu marido vai ver pornografia por tua culpa. Porque, estou com dor de cabeça, você não pensa em mim, irmã, brinque de bonequinha. O homem, depois de 3 dias sem sexo, ele já vê a tomada, ele já, nossa, que filé, que gata. Vê qualquer buraco na parede, ele já, minha mulher sabe, eu fico nervoso. Eu paro de falar de manhã, eu sou alegre de manhã, se marcar, eu danço pelado de manhã. Mas quando eu estou precisando daquilo, ela já sabe. Aí ela vem com lashon hará e fala assim: eu sei o que você quer. Cara, me dá ódio, me dá lashon hará. Eu não queria entrar nesse assunto, mas já que a gente está falando de língua, então tenha misericórdia do seu... Mulher, você é capaz de viver sem homem, glória a Deus, porque vocês são mulheres maravilhas. A gente não é super-homem sem vocês. A gente, como diz a outra lá, e eu acho que foi a Elane que refalou, barriga cheia e saco vazio, né? É assim que seu marido tem que andar. Porque se ele andar com a barriga vazia e com o saco cheio, o Satanás vai botar uma vagabunda no caminho dele. E se ele consegue achar excitante uma tomada, imagine os demônios que o diabo põe no caminho do teu marido durante o dia. Aqueles demônios que faz assim, ó. Cai a moedinha na frente do irmão. Na frente do irmão. Não sei onde que eu estava, ele estava andando e estava orando, estava falando em língua. Daí de repente uma vagabunda no meu caminho. Gente... toda transparente, eu falei: Senhor, é o Satanás, para tirar a atenção da gente, e graças a Deus eu estava com o saco vazio. Então assim, eu olhei para o Satanás, trouxa, estou na boa. Eu tinha que falar, porque a língua, vocês têm a ver, né? A língua é destruidora. Então ajuda aí, irmã, você tem o poder. Nós precisamos de energia para fluir. Vocês não, vocês são top, gente. Deus tem vocês perfeita. Para tirar o nosso estresse. E nós queremos isso, eu falo isso com amor, hein? 36 anos com a minha gata, com a minha ovelha. Porque gata é zica, né? Minha ovelhinha. Porque esse negócio de gato é coisa de Satanás, né? É coisa do Egito. No Egito, os caras que adoravam gato lá e achavam que era Deus. Então, em nome de Jesus, eu abro o jogo, apesar dela já saber e já lashon hará em mim. Quando vê que eu estou quieto, você está quieto? Estou. E puxa a conversa. Tá. Não, você não queria que eu ficasse quieto? Eu sei o que você está querendo. Gente, é o Satanás, é? Cuidado, ajuda aí. Não é só a língua não, vocês são poderosas. Deus fez vocês com a capacidade de dominar a gente. Nós somos cavalos que vocês dominam com facilidade. Não paga de trouxa não, porque o Satanás está doidinho para botar um peixe desse de piranha no caminho do seu homem, para ele ter problema. Eu acho que eu saí do assunto, mas deu para esquentar, né? Deu para esquentar. Ajudei os homens aí, amém? Um amém para os homens aí? Aí, glória a Deus. Amém para as irmãs? Só minha mulher falou amém, tá vendo? Falou também? Então, amém para as mulheres, em nome de Jesus? Nossa, continua as irmãs na carne. É por isso que você sofre.
É por isso que você sofre. Você vai ficar esperando o seu marido te dar flores para você fazer amor com ele? Passa lá no cemitério, irmão, cata uma flor lá e dá para ela. Não precisa falar onde você pegou. Entrega para ela. Oh, minha amada, meu amor, o que você quer? Eu quero o que você sabe que eu quero. Só isso, amor. A língua é destruidora. A língua é destruidora. A língua incendeia a família, a língua incendeia o trabalho, a língua incendeia a igreja às vezes. A língua coloca fogo em tudo. É importante percebermos que ela não somente destrói a vida das pessoas que estão próximas, mas a língua também destrói as pessoas queridas e destrói nós mesmos. Nós nos autodestruímos pela falta de controle da língua. Isso é para todos. Irmãos, eu tenho que falar porque essa igreja é uma igreja família. E família precisa disso. E a moça lá, a psiquiatra, a psicóloga, psico não sei o quê, ela falou, e eu, positivo. Homem não fica uma semana sem sexo. Você fica, irmã, você é poderosa. Você é poderosa, eu já estou te exaltando. Você é poderosa, você é top. Mas nós não. Nós somos miseráveis pecadores, coitados, necessitados de vocês. Foi por isso que Deus fez homem macho e mulher fêmea. Para encaixar certinho. E você não está querendo encaixar, daí ele vai na tomada. Acorda, em nome de Jesus. Não é só a tua língua, é o teu ser em todo. Seu ser todo precisa de modificar o negócio aí. Vocês são poderosíssimas. E nós somos totalmente, homem macho, totalmente dependentes de vocês. Tá, amor? E a gente que é sanguíneo, a gente estressa com mais facilidade. Mas glória a Deus, a gente está na paz. Até fininho, né, ô Lázaro? Magrinho, magrinho. Ai, meu Deus. A tentação para pecar com as palavras é grande. Por isso, na dúvida, se cale e ore. Dê sinais. Se comunique. A gente fala oração. Oração é um diálogo entre você e Deus. Ore com a sua esposa, converse com ela. Se humilhe, que Deus vai te exaltar. Você aí que está precisando, se humilha. Cai de joelho quando chegar em casa. Cai de joelho na frente da mulher. Ela vai correr, corre de joelho atrás dela. Se humilha, porque Deus vai te exaltar, é bíblico. E eu não vou pedir para depois você me contar que você conseguiu, porque não é da minha conta. Mas você vai conseguir, eu tenho certeza. Se humilha, se humilha. Deus é bom o tempo todo Deus é bom, não é o que a gente falou ontem? Dentro do destruir, a língua destrói, o versículo 7 e 8 também fala de animais. Tiago diz, esse não tem versículo, Tiago diz que todas as espécies de animais são domados pelo homem, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Todos os animais são domáveis, mas nenhuma língua é domável de forma natural. Livro de autoajuda não vai te ajudar a dominar a tua língua. O que vai ajudar você a dominar a sua língua é o Espírito Santo. Todos nós lançamos venenos com a nossa boca, com as nossas línguas. Busque incessantemente a presença do Espírito Santo para controlar a sua língua. Do contrário, ela vai destruir o seu mundo. É só com Jesus, é só com o Espírito Santo que você vai controlar os seus pensamentos, que vão se verbalizar através da sua língua. E pode trazer muito mal para a sua casa, para a sua família. Então cuidado, a língua, se você a controlar, você vai se dar bem. Se você não controlar, você vai destruir a sua família e as pessoas que estão próximas de você. Você vai destruir o seu casamento. Você vai destruir o futuro dos seus filhos. Cuidado com o que você fala com seu filho. Ficar pagando de coitadinho e fazendo que o outro cônjuge é um morto, não presta. Você vai ver, você vai criar uma homossexual ou um homossexual dentro da tua casa. Cuidado, o diabo ele está como um leão querendo te tragar,
E quando você fala, ai, o meu marido não presta, ai filha, ô filho, a sua mãe, não, cuidado que o diabo vai entrar, vai dar zica, e daí você não pode reclamar por Deus, porque Lashon Hará, você exercitou Lashon Hará, e o diabo entrou na brecha e causou um tumulto gigantesco. Então, busque incessantemente a presença do Espírito Santo para você controlar a sua língua, para você não destruir e sim construir. O poder amaldiçoador 3, amaldiçoador e o poder abençoador da língua. Observamos a duplicidade da língua, ela tem poder para abençoar e para amaldiçoar. Nós já amaldiçoamos e já abençoamos, se marcar no mesmo dia, se marcar a mesma pessoa. A gente já amaldiçoou uma hora. Quantas mulheres que já não amaldiçoou o marido? Por favor, não levanta a mão não. E depois abençoou. Quantos maridos não amaldiçoaram a sua esposa e depois abençoou? A gente precisa tomar cuidado. Nós não somos amaldiçoadores em momento e hipótese alguma, a não ser que você já se vendeu para o inimigo. Aí não tem jeito. Tiago 3,9 diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitura e semelhança de Deus. É aqui que eu digo, quando você amaldiçoa alguém, você está amaldiçoando a Deus, porque todo ser humano é criatura de Deus, até que se transforma em filho aceitando Jesus. Do contrário, é criatura, mas criatura é semelhante a Deus, e quando você amaldiçoa uma criatura, você está amaldiçoando Deus, e isso não é bom, não é bom. Eu não te dou esse conselho de amaldiçoar pessoas, muito menos, já consciente, não é mais ignorante acerca desse fato, que quando você amaldiçoa alguém, você está amaldiçoando a Deus. Na verdade, você está atraindo maldição para a sua vida, tá? É aquela história, você está tomando veneno esperando fulano morrer, vai dar ruim para você. Aqui é uma forte razão para a gente não amaldiçoar os homens, porque se a gente amaldiçoar os homens, a gente está amaldiçoando de tabela Deus. No verso 12 e 13 são duas pequenas perguntas retóricas. O autor, ao lançar a pergunta, já dá a resposta e é não. No versículo 11 e 12a. Acaso pode brotar, a gente está falando de bênção e maldição através da língua. Acaso pode brotar a mesma fonte água doce e água amarga? Não. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Não. Cuidado com o que você fala. E Deus lê pensamento. Então os nossos pensamentos diante de Deus são falas. E você pode estar em pensamento Lashon Hará, amaldiçoando, falando mal, mexericando a vida dos outros. Cuidado, em nome de Jesus, o Senhor quer nos abençoar. O mundo está sedento. Que tipo de água jorra da sua boca? Água doce ou água amarga? Infectada, água suja? É você que sabe. Ao nosso redor temos muitas pessoas feridas. Essas feridas precisam de água pura, água limpa. Então da sua boca precisa sair palavras de bênção e de vida, água limpa. Como Jesus disse, quem crê nele, quem aceitá-lo, rios de água viva, fontes de água viva, fluirão de você para abençoar as pessoas. Em nome de Jesus, pense nisso, cuidado. Nós não fomos quem amaldiçoa é o inimigo e os discípulos dele. Aquela pessoa, gente, como aquela pessoa não vale nada. Mas cuidado com a tua língua. Porque você de repente está lançando uma maldição nela e vai vir em você. Ela volta para você. É a lei da semeadura, então muito cuidado, muito cuidado. Ao nosso redor a gente tem pessoas que precisam da nossa ajuda, de água limpa, de água limpa. A língua tem o poder para controlar, a língua tem o poder para destruir, a língua tem o poder para abençoar e amaldiçoar. Que saia, vamos usar nossas línguas não para destruir, mas para edificar e construir. Que sempre saia da sua boca palavras abençoadoras, que revigore o cansado, restaure o perdido, edifique a vida de todos aqueles que estão em volta de você. Eles precisam de você. Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo diz: tudo o que fizerem, seja em palavras ou ações, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Então tudo que você fizer tem que ser coisa boa, em nome de Jesus. Quando falamos em nome de Jesus, abençoamos e edificamos. Que seja assim sempre, palavra do Senhor. Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa na tua presença. Deus, nós sabemos